Existe alguma relação entre os anjos e a astrologia? Não apenas existe uma relação entre anjos e astrologia, como na verdade os anjos são o alicerce que fundamenta todo o funcionamento da astrologia. Mas para poder falar sobre anjos, nós precisamos começar falando sobre Deus e sobre o que é Deus. Na minha concepção, Deus é energia consciente infinita em movimento cíclico. Deus é como se fosse essa grande consciência, essa grande mente que permeia todo e cada aspecto da realidade da criação. E se você parar para pensar, todas as coisas que existem ao nosso redor e dentro de nós são, em última instância, na partícula mais ínfima, mais mínima, energia. Se você pensa de maneira física, todas as coisas são compostas por moléculas que são compostas por átomos que têm dentro de si elétrons, prótons e nêutrons. E o elétron nada mais é do que essa onda de probabilidade, essa energia que vai se combinar de maneiras diferentes, em vibrações diferentes, para gerar tudo aquilo que existe. E Deus é essa consciência, esse pensamento que existe dentro do elétron e o impulsiona a se manifestar. Segundo a tradição, Deus criou a realidade por meio de vibração. Deus disse alguma coisa, Ele falou alguma coisa. E da mesma maneira que quando você fala alguma coisa, o ar passa pelos seus pulmões, vai para a garganta, passa pelas suas cordas vocais e vibra alguma coisa para que você verbalize algo, Deus também disse alguma coisa. Como no Gênesis, Ele disse: "E faça-se a luz". Dentro do que nós estudamos, Deus criou o mundo por meio de 22 vibrações diferentes, 22 letras. E cada uma dessas letras vai ser um anjo, ou a condensação da vontade de Deus numa forma de consciência que vai ser responsável por um aspecto da realidade da criação. E ele vai ser responsável só por aquilo. É a parte da qual ele é responsável de fato. Ele só se ocupa com aquela parte. As primeiras letras que Deus vai verbalizar para criar o mundo vão ser as 3 letras mães, ou 3 letras maternas. Essas 3 letras mães vão ser o corpo de Deus. Aqui na primeira letra nós vamos ter a vontade criativa de Deus, manifestada por meio do fogo. Depois nós vamos ter as emoções e os sentimentos de Deus, manifestados por meio da água. E por fim, nós vamos ter os pensamentos de Deus, as palavras de Deus, as ideias de Deus, manifestadas por meio do ar. Por fim, nós vamos ter um último elemento aqui, que não vai ser necessariamente uma letra de vibração, mas o palco em que todos esses anjos vão se organizar de maneiras diferentes e se relacionar de formas variadas para poder manifestar tudo aquilo que existe, que é a Terra, onde nós vivemos e o que nós geralmente costumamos achar que é a única coisa real. Mas não é apenas o corpo físico que existe. Pensamentos e palavras também existem, embora eles não precisem ser necessariamente mensurados. Emoções também existem, embora não possam ser mensuradas. E vontade criativa também existe da mesma maneira. Então, cada um desses aspectos da criação vai corresponder a uma dimensão da realidade. Aqui nós vamos ter o plano material, o plano físico, terceira dimensão, né? Aí nós vamos ter aqui no ar o plano astral, na água o plano arquetípico, no fogo o plano causal. E cada um desses planos vai abrigar dentro de si um conjunto de anjos, outras vibrações de Deus, que vão ser responsáveis por outros aspectos da criação.
Depois das 3 letras simples, nós vamos ter 7 letras que são chamadas de letras duplas. E essas letras duplas são as inteligências de Deus. A mente de Deus é única, mas vai se comportar de maneiras diferentes, de acordo com cada momento, cada período e cada desejo dele. Nós vamos ter aqui a vontade de Deus, a intenção dele, o propósito dele. Junto com a intenção, nós vamos ter o desejo de Deus. Ele vai ter aquele propósito, ele vai germinar e senti-lo profundamente para poder manifestá-lo de alguma maneira. E aí nós vamos ter os valores de Deus. O que ele está valorizando naquele momento? E junto com os valores, as paixões de Deus, que vão impulsioná-lo a se mover para poder criar alguma coisa. Junto com isso, nós vamos ter as ideias de Deus. O que ele vai estar idealizando naquele momento? Porque tudo isso aqui vai formar uma imagem mental na cabeça dele. Ele vai pensar para poder manifestar e criar alguma coisa. E a partir dessas ideias, ele vai vibrar algo. Ele vai dizer alguma coisa por meio dessa próxima vibração. E por fim, depois que ele fez tudo isso aqui, ele vai ter um entendimento, uma percepção, uma reflexão sobre aquilo que ele criou. Cada uma dessas inteligências de Deus vai ser simbolizada na nossa vida por meio dos 7 planetas da astrologia. Elas também vão corresponder aos 7 arcanjos. Aqui nós temos Mihael, aqui nós temos Gabriel, Haniel, Samael, Zadkiel, Zafkiel e por fim Rafael, aqui com Mercúrio, né? Então essas inteligências são as vontades de Deus, né? Ele vai estar se pensando, sentindo alguma coisa, ele vai querer manifestar isso de alguma maneira na realidade. Olha só, aqui nós temos já 3 letras maternas e 7 letras duplas, né? Então nós temos aqui já 10 letras. Para fechar 22, faltam 12. Essas 12 letras vão ser a ação de Deus. A forma como ele vai manifestar essa inteligência no mundo, agindo de alguma maneira. E essas 12 letras vão corresponder aos 12 signos da astrologia. Aqui nós temos a iniciativa de Deus, a estabilização daquilo que ele cria, a expansão de Deus, o cuidado de Deus, a referência que ele traz para o mundo, a observação que ele tem sobre alguma coisa e depois o sentimento profundo que ele tem sobre essa observação. Aí ele vai idealizar alguma coisa outra vez e para idealizar ele vai ter que concretizar com mais cuidado aquele aspecto, com mais zelo aquele aspecto. Por fim, ele vai expandir de novo, no nível mais profundo, aquilo que ele, depois de ter refletido, idealizou. Ele vai voltar a meditar profundamente sobre aquilo que ele criou. Cada uma dessas ações de Deus vai corresponder a um dos signos da astrologia. E aqui nós temos mais um conjunto de anjos. Então nós temos 3 anjos que são mães, os primeiros, 3 anjos que são duplos, os próximos a serem criados, os arcanjos, e abaixo deles 3 anjos que são simples, que vão cuidar de aspectos mínimos da criação, aquele pequeno detalhe. E eles vão se combinar entre si para poder gerar coisas diferentes. Deus vai desejar alguma coisa e fazer algo de um jeito, né? Ele vai sentir profundamente alguma coisa e esse sentimento vai se manifestar de outra maneira e por aí vai. Então agora vamos refletir um pouco mais sobre esses anjos que estão aqui na parte dos signos da astrologia. Olha só. Lembra que eu falei que Deus é uma energia consciente infinita em movimento cíclico? Porque a única maneira dele ser infinito é ter um movimento cíclico. Se você tem um movimento em linha, em algum momento ele vai ter que parar, certo? Mas se o movimento
é contínuo, se o movimento é cíclico, então ele é um círculo, uma circunferência. E toda circunferência tem 360 graus. Essa circunferência vai ser dividida em 12 partes diferentes, que vão estar relacionadas às 12 estações do ano, ou a 12 maneiras diferentes pelas quais o ano se comporta, né? O inverno é diferente do verão, a primavera é diferente do outono, e mesmo no inverno ele vai ter períodos e formas diferentes de se manifestar. Então aqui nós vamos ter 12 energias diferentes, 12 anjos diferentes. Mas agora, vamos mergulhar um pouquinho mais nisso, olha. Vamos pegar, por exemplo, a energia do anjo de Áries, tá bom? Se existem 12 divisões numa circunferência de 360 graus, então cada divisão vai ter 30 graus, certo? Então Áries aqui, que é o nosso exemplo, vai ter 30 graus em sua extensão. Mas esses 30 graus não vão ser puros. Eles também, por sua vez, vão se dividir em 3 energias diferentes que nós chamamos de decanatos. Decanatos, porque cada uma delas vai ter 10 graus. Esses decanatos, por sua vez, vão se dividir em 2 energias diferentes. Uma energia vai ser mais ativa, ela vai ser investigativa, ela vai se mover para caçar alguma coisa no mundo, que é a energia Yang, ou energia masculina. A outra energia vai pegar tudo aquilo que foi investigado e ela vai internalizar dentro de si, meditar sobre aquilo, imaginar possibilidades novas daquilo, para poder criar alguma coisa. E ela vai ser a energia Yin, passiva, ou energia feminina. Então a energia investigativa desbrava o mundo e caça tudo aquilo que existe, para depois, com a energia Yin, poder refletir sobre isso e criar alguma coisa com aquilo que foi observado. Então cada decanatozinho vai ter a sua divisão de Yang e a sua divisão de Yin, né? Primeiro decanato, segundo decanato, terceiro decanato. Então aqui, dentro de um signo, nós já temos aqui 6 divisões diferentes, 6 anjos diferentes, que vão ser um resultado da combinação de inteligências diferentes para poder criar, de fato, algum aspecto da realidade. Esses anjos são como se fossem engrenagens de uma máquina. Eles têm uma inteligência única e um propósito único. Eles só fazem aquilo que eles foram feitos para fazer. E pronto. Eles são de fato a ação de Deus na Terra. Se nós temos 6 divisões em cada signo e existem 12 signos, então nós vamos ter 72 anjos diferentes. Esses 72 anjos diferentes são chamados de Shem HaMeforash, ou os 72 nomes de Deus, ou os 72 anjos na Cabala, a forma como eles são mais conhecidos, né? E cada um desses anjos vai se manifestar dentro de você, dentro da sua consciência, no seu próprio mapa astral. Porque você, e eu, e todos nós, somos partículas, partes de Deus manifestas como consciência nesse mundo para poder concretizar algum aspecto da vontade dele e para poder entender alguma coisa sobre ele no outro, em cada pessoa que está ao nosso redor. Então, a parte importante de você compreender com relação a isso é que se Deus tem uma inteligência, se por exemplo o seu Sol está se manifestando em um desses 5 graus que corresponde ao signo de Áries, então Deus está querendo fazer alguma coisa em algum aspecto da realidade por meio de você. Ele está intencionando fazer alguma coisa no mundo por meio de você.
E ao mesmo tempo, esses 72 anjos vão ter as suas contrapartes negativas, que eu chamo de contrapartes mentirosas. São os anjos mauzinhos, né, como a gente chama, que são considerados como demônios, se a gente for utilizar uma analogia cristã, né? A função desses anjos negativos é pegar tudo aquilo que o anjo bonzinho fala para você e distorcer. E o motivo para isso a gente vai entender num outro vídeo. Essas 72 energias negativas são chamadas de Shindalet. É a melhor maneira que eu posso falar sobre eles sem precisar evocar a energia. E eles são relacionados com 72 espíritos da Goetia. Então lembra daquela história de que todos nós temos um anjo bonzinho na direita e um anjo mauzinho à esquerda nos influenciando de alguma maneira? Tudo isso tem fundamento dentro dessa tradição. E cada anjinho desses vai estar existindo dentro da sua consciência, se manifestando na sua consciência de acordo com a inteligência ou planeta que está se manifestando em alguma parte de um signo do seu mapa astral. Agora, por que é importante saber sobre isso? Porque se a gente compreende que a gente é parte pequena de Deus, manifesta aqui na realidade para entender alguma coisa ou realizar alguma coisa que Deus quer, para compreender essa vontade de Deus, uma ferramenta fabulosa que existe é a astrologia. Então a astrologia, mais do que ser uma ferramenta de diversão para você perguntar o signo da pessoa na mesa de bar, é uma ferramenta de autoconhecimento das mais antigas e das mais profundas, com raiz na tradição judaica, na tradição egípcia, que é um presente que Deus deu para nós, para que nós possamos compreender quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui e como nós podemos exercer a vontade de Deus na Terra a partir de cada planeta, se manifestando em cada signo, tendo influência em cada casa. Você consegue compreender o seu propósito, o motivo pelo qual você existe, ou porque Deus decidiu se manifestar no mundo por meio do seu nascimento, por meio de você. Se você gostou desse vídeo e gostou dessa aula, então por favor não se esquece de curtir aqui embaixo, comentar alguma coisa e compartilhar com seus amigos para poder chegar a cada vez mais pessoas. E se você quer profundamente mesmo saber um pouco mais sobre a astrologia, conhecer de verdade a astrologia pelo que ela é e descobrir o seu propósito no meio do caminho, não se esquece de vir aqui na descrição do vídeo que vai ter um link para o nosso curso de astrologia e cabala, onde você vai poder aprender tudo isso aqui de maneira muito mais profunda e muito mais coisas. Muito obrigado por ter assistido até aqui.